Fala pessoal, tudo bem? Eu tenho uma pergunta hoje. Você é mais gestor ou líder da sua empresa? Ah, mas Felipe, qual a diferença da gestão para a liderança? É esse assunto que a gente vai abordar aqui hoje, com exemplos práticos que você pode aplicar no seu dia a dia como líder ou como gestor da sua empresa, de uma forma prática e simples para você entender qual a diferença entre gestão e liderança, tá bom? Então eu sou o Felipe Meirelles, especialista em finanças e gestão empresarial, com mais de 15 anos de experiência na prática, e eu quero trabalhar esse conceito com vocês. Eu acho que é muito importante para a gente estar aplicando na nossa empresa, aplicando na nossa vida de forma prática e estruturada. Então vamos lá, você é mais gestor ou líder da sua empresa? E qual das duas funções está faltando hoje para você? O objetivo desse vídeo é um dos conceitos que eu venho aprofundando muito nesses dias dentro das empresas, com os colaboradores, com os líderes. É um conceito que está muito em alta, um conceito que a gente precisa entender de uma vez por todas qual é a diferença de gestão e liderança. E isso, pessoal, é uma virada de chave no nosso processo de gestão e liderança da nossa própria empresa. Se você não entende a diferença disso, fique até o final do vídeo para você entender como funciona cada um desses pilares, que precisa trabalhar os dois, mas muitas vezes a gente está focado só em um e deixando o outro para trás. Eles funcionam de forma conjunta. Então, quando a gente fala de empresas, a gente trabalha os dois pilares de forma conjunta, tanto a gestão como a liderança. Vamos pensar aqui em conceitos fundamentais, tá, de gestão. O que é gestão? A gestão, ela é focada em negócios. Então, quando a gente fala de números, processo, estrutura organizacional, então, quando a gente fala de financeiro, né, de processos dentro da nossa operação, quando a gente alinha esses processos, quando a gente implanta processos, e a estrutura organizacional, quando a gente fala de organograma, de hierarquia, tá? Isso está muito ligado à gestão. Então, quando a gente faz planejamento, controle, execução, previsibilidade, está muito ligado à gestão, tá? Então, um exemplo prático aqui. Gestão financeira, acompanhar fluxo de caixa, orçamento e meta de vendas, tá bom, pessoal? Então, isso focado totalmente em gestão, né, que a gente fala aqui. Então, vamos fazer uma planilha, né, com todas as entradas, todas as saídas do nosso financeiro, olhar para os indicadores, olhar para as metas, a execução do processo, para a gente ter previsibilidade em toda a área do financeiro. A gente está falando de gestão, então processos de produção, indicadores de eficiência. A gente tem tido indicadores de eficiência no nosso negócio, a gente tem trabalhado com metas nas áreas da nossa empresa. Então a empresa ela é dividida em áreas, então a gente fala de RH, de financeiro, de compras, de produção, administrativo, né? Então todas essas áreas da nossa empresa precisam ter indicadores que nos indiquem ali se aquela área está indo bem ou se não está, ou se precisa melhorar em algum aspecto, tá? Então a gente está falando muito de gestão. Quais áreas ali não estão indo bem, quais os indicadores que estão apontando isso e o que a gente vai fazer para mudar, qual é a execução, qual é o processo de ação dentro dessas áreas. Então isso envolve planejamento, né? Então a gente precisa planejar o que a gente vai trabalhar dentro das áreas, fazer a implantação de novos processos. A gente precisa fazer um planejamento, sentar, entender quais são os indicadores da área, o que está dando certo, o que está dando errado, e aí você implanta um novo método, um novo processo de fazer isso acontecer. A questão do organograma é muito importante para entender as hierarquias. Então, por exemplo, vamos pensar num navio, né? Tem hierarquias lá dentro. Tem o capitão, tem o comandante, tem várias hierarquias ali, que vai até do cozinheiro, a pessoa que faz a manutenção, a pessoa que limpa. Tem várias hierarquias dentro de um navio, e isso também na nossa empresa. Essas hierarquias estão claras para todo mundo na nossa empresa. Os nossos diretores, os nossos gerentes, os nossos coordenadores, os nossos analistas, os nossos assistentes, estou falando de uma hierarquia corporativa, estão claros para todo mundo. Vamos pensar em pequena empresa. O dono é claro para todo mundo, com certeza. A função do dono é clara para todo mundo? Não. O que ele faz ou o que ele deixa de fazer é claro para todo mundo? A função do gerente dessa pequena empresa é clara para todo mundo?
Não, ele sai fazendo um monte de coisa, um monte de função e nem ele tem clareza disso. Então, quando a gente trata de gestão aqui, pessoal, a gente está falando também de governança e de estrutura organizacional. Precisa ter clareza nessas funções, tá? E quem vai tocar as ações, a implantação dos processos, quem é dono de cada ação, quem é dono de cada área. Então, o processo de gestão, ele passa nisso, tá? E a gestão operacional também, quem é dono do processo de produção? Quais os indicadores de eficiência? Essa produção, ela é eficiente? Não, não é. Então, precisa de algum processo novo, precisa de algum planejamento nessa área para a gente implantar algum controle novo, tá? Então, precisa ser claro isso para as pessoas, tanto a parte da hierarquia como a questão dos processos. Então, a gestão, ela cuida muito disso, né? Da questão dos processos e se as pessoas estão nos lugares corretos e nas funções corretas dentro da empresa, tá bom? Então, a gestão, ela fala muito disso. A pergunta que eu faço, a sua empresa tem gestão? A sua empresa está com as funções claras e os cargos corretos para cada um? Você sabe qual é a função do seu gerente? Você sabe qual é a função do dono da empresa? Você tem clareza dessa função sua ou não? Tem empresa que eu conheço que o dono não é claro nas funções dele. Ele não sabe exatamente o que ele precisa entregar. Ele sai fazendo um monte, não é que ele não entregue nada, mas ele sai fazendo um monte de coisa dentro da empresa e aí no final do dia parece que ele não fez nada. Por quê? Porque ele não tem clareza disso, desses processos dentro da empresa, do que ele vai agregar ali no negócio dele, tá? E se ele não tem clareza disso, imagine as pessoas que estão abaixo dele, imagine um gerente, imagine o pessoal da operação, do dia a dia ali, das entregas. Então, no primeiro momento, a gente precisa ter clareza dos processos da nossa empresa e precisa ter clareza da hierarquia da nossa empresa. Eu acho que esses pontos são os pontos-chave. E depois, quando a gente fala em gestão financeira, também ter clareza dos números, tá? Porque isso impacta muito a gestão. Como é que você vai tomar decisões sem números? Como é que você sabe que você pode contratar? Como é que você sabe se você pode comprar, fazer um investimento ou não? O que você precisa segurar? Você precisa reavaliar o custo? Então, quem são os indicadores dessas tomadas de decisões? São os números, tá bom? E se você não tem clareza dos seus números, você precisa sentar e fazer um controle, mínimo que seja, para ter clareza dos seus números, quanto você fatura, quanto você gasta e quanto sobra no seu caixa. E se sobra no seu caixa, porque se não sobra, você precisa também fazer um planejamento ali e fazer um plano orçamentário, um plano de custos, redução, tá bom? Semana passada eu estava conversando com um empresário que ele não sabe quanto que ele fatura na empresa dele. Pessoal, é uma coisa que a gente acha, como é que o cara não sabe quanto fatura? E acontece muito, tá? Porque ele não tem essa clareza, ele não tem, no caso dele, ele não confia nos números que são fechados no caixa dele, tá? Então é mais porque não tem processo, né? O pessoal sai fazendo de uma maneira que não é a correta, não tem um padrão. Então, um dia o cara fecha de um jeito, outro dia ele fecha de outro. Um dia ele joga mais vendas, outro dia ele deixa de lançar, porque ele esquece, por N motivos ali do dia a dia do colaborador, que na hora de fechamento de caixa ele não tem um padrão. E aí o empresário que está ali do outro lado, ele fala, cara, não confio nos meus números, eu não sei quanto que eu estou faturando. Então, assim, se a pessoa não sabe quanto que está faturando, imagine os gargalos de gastos, pessoal. Então é muito sério isso, é um assunto muito sério que a gente precisa sentar e olhar para os nossos números, olhar para os nossos indicadores, desses indicadores de gestão que eu comentei aqui com vocês, tá? Então isso passa muito por todo o processo de gestão. Eu dei uma aprofundada aqui para vocês, mas só para depois no final do vídeo a gente entender qual é a diferença de gestão e liderança. Eu ainda não falei de liderança, tá? Apenas de gestão. Então isso é gestão. E assim, a gente conhece muito sobre gestão, eu falo muito aqui sobre gestão. Eu gosto bastante de trabalhar em gestão, mas esse é um dos pilares. E agora eu vou falar para vocês o outro pilar, que é muito interessante também, parte também das competências do futuro, que eu falei aqui para vocês, que se a empresa também não tiver
e só trabalhar com gestão também não sobrevive no mercado. Então, o que é liderança? Então, vamos fazer um paralelo. A gestão, a gente estava falando de foco no negócio, e a liderança, ela fala de foco em pessoas, tá bom? Foco em pessoas. Então, a gente fala de cultura, de engajamento, de desenvolvimento humano, coisas que a gestão não olha. Tá? Ou se olha muito pouco e olha muito tecnicamente. E quando você trabalha com pessoas, a gente foca muito em princípios e valores. E qual é os seus princípios e valores da sua empresa? Você como dono, como empresário, o que você preza hoje na sua conduta? E o que você gostaria que os seus colaboradores, os seus funcionários tivessem esse olhar, né, de importância? Quais valores e princípios que você tem para sua vida, para sua empresa, que você gostaria que os seus colaboradores tivessem? Aí a gente fala de liderança. Aí o processo de liderança é o quê? Como eu vou fazer para esses meus colaboradores, as pessoas que eu estou contratando, as pessoas que estão vindo trabalhar comigo, tenham esses princípios e valores igual eu tenho. Então é um processo muito mais profundo, tá bom, pessoal, do que apenas gestão. Gestão, a gente está falando muito da parte técnica. E a parte técnica é importante, mas muitas vezes a gente pode ensinar a parte técnica. Agora, na contratação, a gente olha muito mais a questão comportamental, que isso vai dizer se o colaborador vai ficar ou não na nossa empresa. Porque o técnico é o básico, todo mundo tem que ter. Agora, a parte comportamental, a gente precisa entender se essas pessoas que a gente está contratando, ela tem essa mesma visão que a gente tem. E se não tem, ou tem pouco, como a gente vai moldar isso nas pessoas de uma forma que isso retorne para a nossa empresa. Então, pensa numa pessoa que você está contratando hoje, que ela tem, você, por exemplo, você na área financeira, você faz tudo certo, você paga suas contas certas, você paga os seus impostos, e aí você contrata uma pessoa que também tem esse olhar, que ele quer fazer tudo correto, né? Então, assim, você consegue confiar nessa pessoa. Só que ela acha que não precisa pagar os impostos, que você pode fazer de uma forma, não precisa pagar tudo, né? Você não precisa dizer para a Receita, né, realmente tudo que você está passando, tudo que você está vendendo. Então, você vai ter que moldar essa pessoa para falar, não, esse é um princípio que eu valorizo e que precisa ser feito. Ah, mas não precisa, todo mundo faz. Tá, todo mundo faz, mas aqui dentro a gente faz o correto. No tratamento de pessoas também. Talvez uma pessoa que você contrate, um gerente, por exemplo, ele sai pisando em todo mundo. No final, ele dá um resultado bom, ele vende bem, né, ele vende bastante, mas no final do dia você vê que ele está pisando nas pessoas, né? E você vê o turnover da empresa aumentando muito. Muitas pessoas não querem ficar por causa de relacionamento, né, com esse gerente e tal. Uma primeira questão, ele quer ser moldado? Não, ele não quer. Tá, então essa pessoa não serve para você. Agora, se ele dá indicativo que ele quer ser moldado, aí como você vai trabalhar esses valores nele? Como é que você vai trabalhar e falar, ó, aqui a gente respeita as pessoas que trabalham com a gente. Aqui a gente olha para o outro não só como um objeto, mas como um ser humano. Não são só as entregas que ele vai fazer, mas como ele trata o colaborador, como ele trata o gerente, como ele trata o cliente. Então, isso são valores que muitas vezes as pessoas não veem de berço. E não vêm para sua empresa também com esse tipo de educação, com esse tipo de comportamento, com essa ética, com esses valores, esses princípios, elas não aprenderam em casa, porque isso é muito de casa, de família. Se os pais têm, os filhos vão ter. Então, muitas vezes a pessoa que você contrata, ela não tem isso. E aí, qual que é o nosso trabalho? Se a pessoa chega para você e fala, não, eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a melhorar, então você tem que fazer um trabalho com ela. E aí, como a gente faz um trabalho de liderança com essas pessoas? E aí, é um trabalho também da gente olhar para dentro, para a gente, para o dono, e falar quais princípios e valores eu valorizo aqui, e eu vou passar com o meu funcionário. E aí você fala, pô, Felipe, isso aí que você está falando é tudo besteira. O cara tem que me entregar o que eu quero, ele tem que dar o resultado e pronto, acabou. Mas não é bem assim, pessoal. Atualmente, as pessoas não olham mais para isso. Já foi a época que o entregar o resultado, né, na parte técnica de gestão ali, era o mais importante. Hoje não. Hoje, se você não exercer uma liderança, sua empresa está fadada ao fracasso. Como eu falei nesse exemplo, um gerente que pisa em todo mundo, você não vai ter colaboradores para ficar com você na sua empresa. E aí você vai falar, pô, mas o cara entrega resultado, por que eu vou tirar ele?
Você vai tirar ele porque ele está pisando em pessoas e as pessoas não querem ficar na sua empresa por causa de uma pessoa. E aí você não tem a camada operacional ali vai chegar uma hora que você não vai ter mais gente ali para contratar por causa de uma pessoa que não está respeitando os colegas ali. A liderança passa muito por isso. Como trabalhar essa pessoa, como trazer os valores, princípios, aquela história também da visão, a missão, que muitas vezes a gente acha que é a história da carochinha, que é baboseira, que aquilo lá não tem importância nenhuma. Tem, tá bom? Eu estou trazendo aqui para vocês que tem, porque dos últimos anos para cá eu tenho visto que tem crescido muito esse lado de pessoas dentro da empresa, e a pessoa não fica, principalmente essa geração mais jovem. Muitas vezes ela quer pertencer a algo maior, não é só pelo salário, não é só pelos resultados que ela te gera, mas ela quer ter experiências de pertencer a algo maior, a alguma coisa que ela vai crescer também como ser humano. E isso a gente tem que olhar, porque se a gente ficar na mentalidade do empresário que só precisa de resultado e pronto, acabou, esse lado aqui vai ficar deficitário. E a gente está falando de 2 pilares que sustentam a empresa. Então ele vai ficar pendente e vai chegar uma hora que esse aqui vai crescer muito e a sua casa vai tombar. E aí você fala, pô, mas eu fiz tudo certo na gestão, eu entreguei resultado, eu cresci, mas chega uma hora que esse pilar que sustenta, que são pessoas, você não vai ter mais para contratar, porque as pessoas não vão querer mais trabalhar na sua empresa. Então tem que fazer esse trabalho, tá bom, pessoal? Porque quando a gente fala de empresa, a gente está falando de pessoas que sustentam a empresa. Então se a gente não trabalhar uma cultura, um engajamento, um desenvolvimento humano, a gente não vai conseguir ter o resultado na outra ponta aqui da gestão. Então aqui a gente tem que trabalhar com inspiração, o que inspira essas pessoas para entregar esse resultado da gestão, né? Mas isso passa por um lado humano. Trabalhar a visão, a minha visão, o que eu tenho em mente precisa ser a visão dessas pessoas. Comunicação, uma comunicação de forma assertiva, tá? Uma comunicação fluida. Né? Não com barreiras, não com restrições, eu digo assim, de questão de pessoas brigando com outras que não conseguem comunicar. Muitas vezes isso acontece na média gerência também, um gerente não fala com o outro, e aí uma área não se dá com a outra, e aí todo mundo da área vira inimigo da outra área, e isso acontece bastante, tá? Porque de cima não tem uma visão para isso. De cima eles estão olhando, tá, mas ele está entregando, ele está fazendo, e muitas vezes a comunicação e o processo não está fluido por causa que essas duas áreas não se comunicam de uma forma respeitosa, não tem uma comunicação eficiente. Eu não vou falar para ela porque eu não tenho amizade com ela, aqui a gente só trabalha. Tudo bem, você não precisa ser o melhor amigo dela, mas uma precisa colaborar com a outra. E quando não existe colaboração, então você precisa trabalhar de forma diferente os seus colaboradores, tá? Quando não existe comunicação entre as áreas, é um erro que está acontecendo da empresa que não está olhando para essas pessoas de uma forma individual. E a cultura do feedback também, né, que é importante. Então você está sempre com os seus gerentes ali, com seus colaboradores, dando feedback, ouvindo. Muita coisa do feedback é você ouvir. E você está passando esses valores, falando, pessoal, a gente precisa das pessoas, a gente precisa ouvir, a gente precisa entender o momento delas. Com isso, elas vão trabalhar de uma forma muito mais produtiva, eu garanto para você, porque eu tenho visto isso. Tem um exemplo que eu passei numa empresa, que é isso, são gerentes que nos falam, e a gente está fazendo a gente fez um trabalho de unir as lideranças, tá? Porque a empresa também não estava olhando para isso, para esse lado de pessoas. E no primeiro momento ali, teve algumas picuinhas, teve algumas coisas, mas depois a gente trouxe isso de uma forma bem mais leve e com o esforço ali, o meu esforço também da consultoria, né, de mostrar isso para os sócios e mostrar isso também para as gerências que muitas vezes eles estão com questões mal resolvidas. Então, quando existe união, a coisa flui muito melhor. Una a sua equipe, chame o time de líderes, converse, trabalhe com valores, princípios, que eles crescendo, tendo esse desenvolvimento humano, a sua empresa cresce também. Porque você vai trazer conhecimento, você vai trazer a cultura de uma forma que você entenda que seja necessário para sua empresa. Isso não é perda de tempo, tá bom, pessoal? Isso é investimento. Mas se a pessoa sair depois,
já sinalizou que vai sair, né? A gente sempre fica nessa dúvida. Tudo bem, ela vai levar isso para outro lugar, tá? Ela vai levar esses princípios, esses valores para outro lugar, mas enquanto ela está ali, ela está se doando por você. Então você precisa de líderes que vistam a camisa com você. Você precisa de pessoas que estejam jogando o seu jogo. A gestão precisa ter processo, precisa ter coisas bem estabelecidas. Se a sua empresa não tem esse desenvolvimento de líderes, de liderança, eu vejo e acredito que a empresa não dê certo. Tá? Então, se a gente pegar as maiores empresas, exemplos de maiores empresas do Brasil que deram certo, a gente vê que elas são muito voltadas para o lado humano. Tem algumas exceções? Ah, Felipe, tem, lógico que tem, sempre vai ter. Mas existem muito mais empresas dando certo, honrando e trabalhando gente de forma correta nas suas empresas do que da outra maneira. Tá? Então você pega a Natura, você pega a CIMED, que eu gosto de falar aqui, o dono ele fez um trabalho de reformulação de toda a base e principalmente das cabeças. Então ele reformulou todos os diretores que eram da velha guarda, falou: você quer mudar? Não, não quero, tchau. Você quer mudar? Não, não quero, tchau. Então tirou todas as cadeiras de diretores, colocou pessoas novas, pessoas com um olhar para frente, pessoas com essa ideia de desenvolver pessoas. E hoje você vê as reuniões da CIMED, da Natura também, eles trazem muito essa questão humana e por isso que são empresas que só crescem. Ah, mas são empresas muito grandes, Felipe, eu não preciso disso na minha padaria, eu preciso disso no meu pet shop, eu não preciso disso no meu restaurante, no meu consultório, na minha clínica. Precisa, pessoal, porque as pessoas são pessoas em qualquer lugar. Mesmo a pessoa que está lá trabalhando para uma Natura é uma pessoa que você tem ali do seu lado te ajudando, tá? Os pensamentos são os mesmos, o ser humano é o mesmo, ele precisa ser moldado da mesma forma. Então, a gente precisa, o dono da empresa precisa ser líder do negócio dele, tá? E trazer essas pessoas para junto e não afastar, tá? Mas trazer para perto. E quando a gente está para perto, essas pessoas começam a entender nossos valores, nossos princípios, a nossa conduta, e a questão do exemplo também é muito forte. Se você não dá exemplo para os seus colaboradores, provavelmente só de palavras ninguém vive, tá? Porque é o exemplo que arrasta. Então, precisamos dar o exemplo. Primeiro começa com a gente essa transformação, com os donos, com os líderes, com os diretores, começa com a gente essa transformação. E depois a gente vai cascateando para gerentes, para o pessoal da operação. Então é importante a gente ter isso em mente, ter essa mudança de mentalidade. A empresa precisa ter resultado, a empresa precisa dar lucro, tá? Isso aí, ponto, acabou. Mas nesse período que você tá fazendo isso, o que mais você está deixando de legado para essas pessoas que trabalham para você, para sua família? É muito importante você estar olhando para esse lado, tá? E não só pensando em resultado. O resultado vem, tá, pessoal? Se você fizer um trabalho correto, se você aplicar todas as metodologias de gestão correta na sua empresa, né, controle financeiro, de processos, de tudo, esse resultado vem, tá? Mas você tem que ter pessoas do seu lado que pensem da mesma forma que você. Pessoas que têm os mesmos valores que você, os mesmos princípios que você, tá? E isso não tem preço, tá bom? Que elas vão vestir a camisa com você aonde você estiver. Então, assim, precisa dar feedback constante, tá, pro pessoal? Uns exemplos práticos aqui de liderança. Construir um time com propósito, né, e não só... todo mundo quer salário, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Mas qual que é o propósito de cada um? Qual que é o sonho de cada um da sua empresa? Vocês conhecem o sonho de cada um? As pessoas têm realizado sonhos trabalhando para você? Tá? Então isso muda o jogo. Engajar a equipe para superar metas difíceis. E metas, a gente está falando de metas empresariais, mas também metas de desafios da vida. Você entende quais são... E eu não estou falando para você ser um psicólogo ali e levar todos os problemas de cada um para casa. Não. Mas um pouquinho ali que você consiga ajudar um colaborador, ser um colaborador, ouvir um pouco mais as pessoas que trabalham para você, quais as dificuldades delas, o que elas estão passando, os desafios, né, de cada um, isso já muda a vida da pessoa, tá? Você não vai conseguir mudar o mundo, mas as pessoas que estão perto de você, você precisa trazer uma luz ali, precisa trazer transformação. E é uma coisa hoje que eu acredito muito em transformação de vida, desenvolvimento humano, liderança. Eu tenho aprendido cada dia mais que isso é muito importante.
E, pessoal, eu falo, a inteligência artificial está aí. Então, muitas das coisas de gestão, de técnica, vamos falar de financeiro, de processos, né, de tudo, de produção, do ensaio médico, de exames, de fazer uma avaliação do exame. Será que a gente vai estar fazendo isso daqui a 10 anos? Será que a gente vai estar fazendo a mesma coisa daqui 15, 20 anos? Eu acho que não. Eu acho que se a gente não desenvolver essa parte de lidar com pessoas, e muita gente chega para mim, Felipe, eu não sei lidar com pessoas, eu não quero lidar com pessoas. Essas pessoas estão fadadas a não ter sucesso. Estão fadadas ao insucesso nas carreiras. Porque eu penso que competências do futuro, e como eu já falei aqui para vocês, estão mais ligadas a pessoas do que processos, tá? Mais ligadas à liderança e trabalhar a empatia, trabalhar a escuta ativa, trabalhar o feedback. E a verdadeira liderança é você trabalhar a capacidade dessas pessoas e o que ela tem de melhor e você tirar um proveito disso e ela aplicar na sua empresa, aplicar para você. E a gente não está falando aqui de, então vamos tentar tirar o melhor dela. Não, mas não, assim, é real, mas não só isso. E ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer com isso. Porque ela pode ter a melhor skill, a melhor habilidade, mas se ela não entender que aquilo ela está fazendo diferença com o que ela está aplicando na sua empresa, ela não fica. E aí como a gente vai trabalhar para ela se sentir importante, para ela se sentir parte de uma coisa maior, um propósito maior, ela aplicando aquela habilidade no nosso negócio. Então, a liderança, ela passa por todas essas camadas aí para chegar numa pessoa que está junto com você, que está firme, que ela falou, vamos para cima, é isso que a gente precisa. Então é isso, essas competências do futuro, a gente não vai estar, eu garanto para você que hoje a gente não vai estar fazendo o que a gente faz hoje. Então a gente tem que entender de que forma a gente vai trabalhar essas pessoas para tirar o melhor delas. E ela tirando o melhor delas, ela vai se sentir motivada, né? Ela vai se sentir inspirada, ela vai se sentir com um propósito maior trabalhando para nós. Então, eu queria falar aqui que gestão organiza a empresa, tá? E liderança move as pessoas. Sem uma, a outra trava, tá? Então é isso, pessoal. Qual que é a diferença de gestão e liderança? A gestão organiza, a liderança move. E a gente precisa desse movimento, porque senão a gente vai travar, ficar cobrando só resultado, a gente não vai crescer. A liderança que move. E é importante isso para a gente ter as pessoas perto hoje da nossa empresa, querendo trabalhar com a gente precisa trabalhar liderança. Então, a diferença prática aqui, gestão sem liderança. O que acontece? A empresa com processos fortes, mas equipe desmotivada. Você pode ter e eu já vi isso também na prática, empresas com processos muito fortes. A pessoa errou alguma coisa num processo, alguma coisa, corta fora. Não tá, corta. Contratou, corta. Só que chega uma hora, desmotiva as pessoas e você não vai conseguindo mais pessoas para trabalhar para você, porque sua empresa fica com fama de ser uma empresa muito rígida, cobrando horário, lógico, não tô falando aqui que não precisa, tá? O processo tem que ser rígido, tem que cobrar, tá? Mas assim, tem que ser avaliado caso a caso, tá? Eu conheço empresa que o colaborador chega 5 minutos atrasado e ele já manda embora para casa. Mas ele tem um padrão? Não, ele chegou um dia lá e mandou embora. Tá, então tem que avaliar isso, né? Porque senão você vai ficar sem gente para trabalhar para você. Então é importante a gente trazer isso para os cabeças ali da empresa, e isso também precisa ser disseminado pelos sócios, pela diretoria, e não a gente ficar com medo. Porque eu vejo muitas empresas com medo de tocar em certos assuntos, em certas questões, do lado mais humano, né, da empresa em si. E isso você está criando robôs ali. A ideia de empresa não é essa, a empresa é orgânica, né? Ela não é constituída de robôs. A gente não pode tratar nossos funcionários como se fossem robôs. São seres humanos, tá? E isso vai fazer muita diferença daqui para frente. Da forma que as empresas tratam as pessoas, e as próprias pessoas respondem para a empresa querendo trabalhar na empresa delas. Essa empresa é humana, essa empresa é boa, então eu fico aqui por causa disso. O salário é bom? Mas eu já vi muita gente deixando a empresa com salário bom porque o ambiente era péssimo e ninguém se respeitava, não tinha ética,
os sócios também faziam vista grossa, que eles queriam resultado, queriam ter lucro, e aí as pessoas não ficam, tá bom? E a liderança sem gestão, por outro lado, gera um time motivado, mas resultados inconsistentes. Então a gente precisa trabalhar com os dois, tá? O equilíbrio entre eles é muito importante. Os dois são importantes para a nossa empresa, mas o que eu vejo hoje é que a balança está tendendo muito para a gestão, porque a gente é muito bombardeado nessa questão de gestão da parte técnica, e agora, de uns tempos para cá, a gente está começando a falar de liderança, que é um assunto que não era muito comum, mas a gente vê os grandes empresários que estão fazendo a virada de chave na questão da liderança. E se não fizer, também morre, tá? Tem um exemplo da Ambev, e eu vi até um post esses dias falando do Setembro Amarelo e, né, de doenças de saúde mental. E eu vi um post no LinkedIn, e eu acho que muita gente viu isso, falando, ó, a Ambev bate tanto no pessoal de venda, porque sempre foi uma cultura da empresa e todo mundo sabe, e agora eles vêm falar de saúde mental, tá? Um monte de funcionário afastado, muita coisa desse tipo. É um padrão que não se sustenta, porque as pessoas veem isso. A gente acha que não vê, a gente acha que a nossa empresa ninguém fala. Pessoas são pessoas, pessoal, elas conversam, tá? Elas se falam. Então, você quer que a sua empresa fique com fama de ser uma empresa desumana, que não trata bem o funcionário? Cada vez menos as pessoas vão se interessar em trabalhar para você, tá? Então, a liderança sem gestão também gera um time desmotivado, time motivado, tá? Que trabalha muita motivação, mas os resultados são inconsistentes. Então tem que trabalhar os dois. Então a liderança é igual a piloto, você tem uma visão da pista e uma tomada de decisão. É importante na liderança você ter essa visão e passar isso para os seus colaboradores. Como eu falei, tem exemplo de empresa também, uma indústria que cresceu muito em estrutura, mas não cuidou da liderança. E aí vira um turnover alto, né? Que são vários pedidos de demissão, ninguém para. Então acontece isso. Você cresce muito em estrutura, mas depois você não consegue manter essa estrutura que você construiu por causa que as pessoas não são motivadas. O que você oferece ali é apenas o salário. E muitas vezes o salário não é condizente com o mercado e a pessoa sai dali e vai procurar outra coisa. E aí como é que você vai continuar trabalhando, continuar escalando a sua empresa se você não tem pessoas parceiras ali? Então é isso que a gente tem que pensar, né? A gente tem que falar, pô, eu quero uma empresa de 5 anos ou eu quero uma empresa de 15, 20, 30, quero que passe para os meus filhos? Se você quiser uma empresa de 5 anos, eu falo, ó, foca na gestão, dá resultado e só. Você não precisa trabalhar time, você não precisa trabalhar pessoas, não, porque a sua empresa vai nascer, crescer e morrer. Ele tem tempo limitado ali. Agora, se você quiser uma empresa de longo prazo, deixar um legado para as pessoas, deixar uma herança para os seus filhos, comece a olhar para as pessoas. Ah, mas eu não faço nem gestão direito. Tudo bem, começa a fazer melhorar um pouco a sua gestão, mas também olha para as pessoas. Faz uma reunião de time, uma vez por semana, vê o que o pessoal está pensando, traz um mentor, uma pessoa que você goste na internet, né? Falando de propósito, de valores, de princípios. Traz um vídeo curto ali com esse pessoal, com esses gerentes. Eu tenho feito isso e pessoal, tem mudado assim a cabeça, porque muitas vezes a gente pensa só no lado da gestão, nas entregas, nos processos, e a gente não tem esse tempo para conversar com o time, para falar um pouco de valores, de cultura, de sonhos, né? E isso é importante. Muitas vezes a pessoa não tem isso em casa e ela está presa ali num sistema que ela não tem esse tipo de pensamento, né? Ela está presa a um ecossistema, a um ambiente que ela nunca pensou nisso. E muitas vezes falaram para ela que isso é perda de tempo, que isso não leva a lugar nenhum, e o que ela precisa entregar é resultado. E ela não foi doutrinada a pensar por um outro lado em desenvolvimento, em realização de sonhos e o que eu preciso fazer para isso acontecer. Então, você trazendo isso para essas pessoas, você começa a mudar a visão delas de mundo. E isso é bom, você traz uma transformação. E a partir dela, ela vai transformar o marido, ela vai transformar os filhos, ela vai transformar a comunidade onde ela vive, tá? Então, assim, a gente não sabe até onde isso pode chegar. Ah, mas é aquilo que eu falei, mas se ela não for mais trabalhar comigo daqui a um ano, tudo bem. Ela vai continuar a carreira dela, mas ela vai sair de forma diferente. Ela vai lembrar lá
Ó, na empresa lá do seu José, eu aprendi isso, 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 por isso que eu faço isso hoje, porque eu tenho isso, porque é princípio para mim. E eu não vou trabalhar na empresa do seu Antônio porque ele não pratica essas coisas. E eu tenho isso para mim, que é, quando eu aprendi lá, eu tenho isso que é princípio para mim. Então eu tô querendo me desenvolver, eu tô querendo crescer. Hoje eu não vou aceitar mais qualquer coisa. Eu não vou aceitar mais qualquer ambiente. Então é importante isso, pessoal. Trazer um legado para essas pessoas, né? É importante. E desenvolver esses líderes também para o futuro, tá bom? Então assim, como é que a gente aplica isso na prática? Como é que a gente aplica gestão no dia a dia? Então assim, existem ferramentas práticas, né, de gestão, que eu sempre falo aqui, que eu falo muito de gestão, mas é importante a gente pontuar. Então, orçamento, fluxo de caixa, controle financeiro básico. Básico, pessoal, você não precisa ser o especialista em planilha, você não precisa ter uma planilha top, você precisa fazer o básico, se você ainda não faz. Você precisa saber quanto você vende, quanto você gasta e quanto sobra, se sobra. Se não sobra, aí a gente vai entender quais são os gargalos do seu negócio. O que está tirando o seu lucro no final do mês, tá? E aí você trabalha em cima disso. É básico, pessoal, não é bicho de 7 cabeças. Os empresários têm uma trava no Brasil que olhar para números é muito difícil controlar. E não é porque a gente não foi ensinado isso na escola. Os outros países são ensinados isso. Ensinado como como ter uma empresa ou como fazer um controle financeiro básico. São assuntos que trata no colégio, entendeu? E assim, hoje a gente com 30, 40, 50 anos não consegue fazer o básico, tá? Isso é básico, pessoal, para você ter uma previsibilidade, uma saúde do seu caixa. Então, como é que a gente faz o controle? Controla a entrada, o que você vendeu, o que você faturou, o que entrou, põe numa planilha. O que você gastou, põe numa planilha e você vai ver o que sobrou no fim do mês. É básico, tá? A gente não precisa ter medo disso, tá? São números, eles indicam para onde a gente está indo. Tá? Como eu falei no exemplo do barco, tem os indicadores ali na cabine de comando, tem os radares, né, que eles falam em áreas ali, as águas que a gente está passando, né, se tem banco de coral, se tem coisas ali que a gente não consegue ir olhando. Então, olhando para frente a gente não consegue ver, porque ele está embaixo. E existem indicadores ali que mostram aonde que a gente está passando, se o barco consegue passar, se não consegue, se tem que desviar, então se tem combustível, se não tem, se todos os motores estão funcionando, se não estão, se a gente precisa de manutenção, se a gente vai investir. Então são N indicadores ali que nos mostram se a gente está navegando bem, né? E se a gente consegue, se o rumo que a gente está tomando faz sentido, né? E não vai ter nenhum empecilho, nenhum atraso. Os números são a mesma coisa, pessoal. Eles indicam se a gente está no rumo certo, se a gente está na direção certa, se a gente não vai bater em alguma coisa, né? E ter um impacto muito grande na nossa empresa. E aí, como eu falo aqui, pequena empresa, se você não tem um controle disso, qualquer imprevisto pode virar uma bola de neve. Por exemplo, se você esqueceu de pagar a conta de água, de luz no mês passado e, sei lá, você tem uma conta alta, se juntar duas no mês que vem, aí já vira uma conta alta. Porque você está trabalhando ali sempre no limite do seu caixa. E muitas vezes você não está vendo isso. Então assim, crie esse controle financeiro simples, você não precisa ser contador. Porque contador, pessoal, ele olha para trás e a gente quer olhar para frente. A gente está andando com o barco para frente. A nossa empresa está crescendo. E ela vai crescer, mas para a gente crescer, a gente precisa olhar para frente. E contabilidade só olha para trás. Então não dependa do seu contador para te passar esses números. Faça um controle seu diário. Então a gente falou dos KPIs, né? Que são os indicadores, tá? Indicadores são o quê? São os números que a gente vê para ver se o negócio está indo bem ou está indo mal. Ah, mês passado fechou no vermelho, esse mês já cobriu o vermelho do mês passado e já deu lucro. Beleza, é um indicador, tá? Tô vendo se está dando lucro ou não. Então você vê as vendas do dia, né? Esse empresário que eu citei, ele não tem nem confiança enquanto ele está vendendo por dia. Então assim, imagine só o empresário chegar nesse ponto, está crescendo, está abrindo loja, abrindo unidade, mas não tem. Se você perguntar para ele quanto você está vendendo hoje, ele não sabe te dizer. E ele não tem tempo para sentar para fazer isso. Por quê? Porque falta a gestão, que é um processo, é uma pessoa responsável ali do lado dele, né, de olhar isso aí para ele. Então não tem gestão. Se você se perder na gestão, também a sua empresa está fadada a um insucesso. Ah, tá tendo margem? Não sei. Eu vendo um produto aqui muito barato e vendo muito na internet e eu não sei se eu tô tendo margem nesse produto. Ah, então vamos ver. Coloca aí, para cada venda que você faz, quanto você gasta por venda.
tá? E coloca a despesa fixa também, né? Água, luz, telefone, né? Do lugar que você vende, do estoque que você tem, internet, né? Esses custos fixos, faz um parâmetro ali, né? Uma relação. Porque muitas vezes você tá colocando só o custo do produto, mas você não sabe se tem margem de contribuição para pagar a despesa fixa, entendeu? Então, você precisa também entender, além do custo do produto que você está vendendo, as despesas fixas que você tem, para ver se você está tendo lucro. E o ticket médio, eu estou vendendo muito barato. E acontece muito. Se você vende muito barato e você não tem margem, você está morrendo aos poucos. Eu vendo muito, Felipe. Eu vendo um produto muito barato e vende muito. E é muito bom, porque vende bastante, eu consigo ter fluxo de caixa e tal. Só que todo dia você está tirando um percentual do seu dinheiro lá, na sua margem. Todo dia você está deixando esse dinheiro na mesa e você não está vendo. Vai chegar uma hora que esse valor você está tirando do bolso. Você vai tirando e alimentando. Para vender esse produto aqui, eu tiro R$1. Para vender esse outro, eu tiro R$1. Imagina se tirando R$1 todo produto que você vende, vai chegar no final do mês, você vai ter, sei lá, dependendo de quanto você vende, você faz a conta aí de quanto dinheiro você gastou para vender, porque você está sem margem, sua margem está negativa. E vai chegar uma hora que você não vai ter mais dinheiro no caixa para você colocar esse R$1 para toda venda que você coloca. Se você coloca R$1 e você tem margem e isso se paga, beleza. Mas se você coloca R$1 todo dia e isso não volta, aí você tem um problema, um desafio aí para você resolver. Ou você aumenta o preço do produto que você está vendendo, ou você diminui o custo para ele ter uma margem, tá bom? Eu me baseio no produto que eu vendo, eu me baseio no concorrente, tá? Mas o seu concorrente, ele tem o custo e a despesa igual a sua, ou ele também não está fazendo conta lá? Porque, pessoal, é importante entender. Muitas vezes o concorrente ali, ele não está fazendo conta. Eu estava conversando com uma pessoa que entrou na live esses dias. Ela falou, eu tenho um salão de cabeleireiro, né? Eu falei, quanto que é a barba, né? Porque eu gosto de um salão. Ela falou, é R$40 a barba e 40 o cabelo. Tá, R$80, barba e cabelo. Eu já dei esse exemplo aqui. É uma barbearia aqui, perto aqui de São Paulo, Sorocaba. Eu falei, tá, mas por que você vende o seu serviço a 40 barba e 40 o cabelo? Você já fez alguma conta sobre isso ou não? Ela falou, não, porque o meu concorrente trabalha com o mesmo valor e eu coloquei esse valor. Tá, mas o seu concorrente está fazendo conta? O custo do seu concorrente é igual ao seu? Não sei, Felipe. Eu não tô lá para saber. Tá, então assim, você já começou o jogo perdendo. Você tem que olhar para o concorrente, beleza. Ok, mas não é só isso. Você tem que olhar para o seu custo e a sua despesa mensal. Porque senão, pessoal, você trabalha no escuro, né? E é aquilo que eu te falei, os indicadores são para a gente ter clareza dos números, ter clareza onde que a gente está indo. Né? Lembra do barco, do exemplo do barco? A gente está indo para onde? Então os indicadores, eles mostram isso, para onde a gente está indo. Se você não tem indicadores, se você não tem controle nenhum, você está aí navegando cegamente nesse mar aí. E deixando a onda levar, deixando as coisas levar. Então, meu concorrente pratica isso, ele faz a 85 ou 90 barba e cabelo, eu vou fazer a 80 porque aí eu consigo uns clientes ali que querem pagar mais barato. Tá, mas e aí? Você está calculando sua despesa? Água, luz, telefone, o tempo do seu barbeiro ali, se você tem um barbeiro que corta para você, o custo dele você está colocando no negócio, e aí no final do dia, você tem lucro ou prejuízo, né, nesse corte aí? Não sabe, tá? Não dá nem para responder, porque a pessoa não sabe te responder isso. Ela está trabalhando, está vivendo o dia a dia, quando tem dinheiro no caixa ela consegue pagar as contas, quando ela não tem ela dá uma segurada. Tá certo isso? Não, não tá, não vai crescer. Não vai crescer e está fadada a não ter sucesso no negócio dela. Aí vai fechar, vai abrir outra coisa. Então, pessoal, para fazer isso, não vale a pena nem ter negócio para você trabalhar de forma errada. Então, assim, como a gente vai aprender a trabalhar de forma certa? Então, tá aqui, olhando indicadores, fazendo controle, olhando a margem, tá bom? E liderança? Isso aqui é a parte de gestão, tá? A parte de gestão de forma prática. E a liderança no dia a dia, como é que a gente aplica, Felipe? Que é importante, que eu vi que é importante também. A liderança são práticas essenciais de liderança, o quê? O feedback estruturado, positivo e corretivo, tá? Para a nossa equipe. Isso aqui, eu acho que você fez muito bem, foi muito legal, parabéns, continua assim. Isso aqui, fulano de tal, eu acho que a gente pode melhorar isso aqui, né? Isso aqui não condiz com as práticas que a gente trabalha, esse processo aí aconteceu errado,
Então vamos trabalhar de forma séria. Então tem que sempre chamar para perto essa pessoa, conversar. Ah, tô perdendo tempo com isso, Felipe. Não, você tá educando o seu colaborador, você tá educando o seu time do jeito que você quer que trabalhe. Ah, é difícil fazer isso. É difícil. Para quem tem filho, você sabe como é educar filho? Você fala uma vez, você fala duas, você fala três. Aí você dá uma dura ali, põe de castigo, aí no outro dia vai de novo, fala a mesma coisa. Depois você falou mais de 1000 vezes a mesma coisa, a pessoa começa a fazer certo, tá? Criança. Colaborador é a mesma coisa. Você fala uma vez, aí faz errado, aí você fala outra, aí você mostra como é que faz, você pega pela mão, você fica junto, aí você fala, agora vamos fazer dessa forma. Ah, legal, agora deu certo. Tá, então vamos passar para outra etapa. Ah, isso aqui deu errado, vamos fazer de novo. É assim, pessoal. E muitas vezes a gente não tem paciência para sentar, para conversar, para educar. Porque eu falo, esse colaborador não veio da mesma educação que você, ele não tem o mesmo conhecimento que você. E aí você tem que sentar, você tem que falar, você tem que mostrar como é que faz. Você tem que pegar junto, pegar pela mão e falar, vamos. E se você não tiver paciência para fazer isso, é muito provável que você vai ficar trocando toda hora de pessoas, porque nunca as pessoas vão fazer do jeito que você quer que faça. Isso aqui é sobre pessoas, tá? E quanto a gente está aberto para ter esse tempo com elas. Só que isso você está plantando uma sementinha. E aí você planta essa semente, rega, e essa pessoa vai desenvolvendo e vai crescendo. Eu vi uma metáfora, né, do jardineiro e o agricultor. O jardineiro, ele tem prazer em ver as flores, né, as plantas crescerem, darem fruto. Ele tem prazer nisso, porque o prazer dele está nisso. Pensando em plantas aqui, né, pessoas crescerem, se desenvolverem. O prazer dele está nisso, né, porque ele sabe que se crescer da forma correta e se for colocar tanto de água correto, o adubo correto, vai chegar uma hora lá na frente que vai florescer, vai dar fruto e vai trazer isso para a companhia, para a empresa, isso vai refletir na empresa. O agricultor, ele já é uma máquina ali, ele já planta, colhe, vende, planta, colhe, vende, planta, colhe, vende. Então o prazer dele está na venda, né, do negócio. Ele quer ver o negócio rápido, acontecer rápido. Só que quando a gente fala de pessoas, isso não é de forma rápida, tá? Sinto lhe dizer que o desenvolvimento de pessoas não é uma forma rápida, mas isso quem entende esse jogo sai na frente. Por isso que eu falo que muitas empresas grandes que são renomeadas no Brasil e fora do Brasil entenderam esse jogo e elas trabalham isso constantemente, todo dia, toda hora, cultura, princípios, propósito, valores. Cultura, princípios, propósito, valores. E é toda hora. Reunião de gestão, princípios, cultura, propósito, valor. Reunião de liderança, cultura, princípios, propósito, valor. Elas trabalham constantemente isso. E elas fazem um marketing interno disso. Tá? Então, quando você vê uma Natura, por exemplo, está lá na Amazônia, está trabalhando com os pequenos produtores que tiram sementes, fazem extração de uma forma manufaturada. Primeiro, para não ter uma devastação grande, e segundo, para ajudar essas famílias. Aí você fala, pô, que legal, eles estão fazendo isso, né? Mas você acha que eles fazem isso por acaso? Você acha que a Natura chegou um dia lá numa reunião de diretoria e falou, eu acho que a gente podia ajudar essas pessoas lá e fazer uma forma mais legal, né? Fazer um marketing? Não, pessoal. Eles têm uma estratégia por trás. Eles sabem que pessoas movem pessoas. Eles sabem que quando uma pessoa aqui que está entrando numa loja da Natura, tem, sei lá, uma loja do Boticário e uma loja da Natura, que daí ela fala, pô, mas a Natura faz isso, faz aquilo, ela ajuda pessoas, é uma empresa boa para trabalhar, né? Ela não está fazendo isso só pela venda do produto, ela está movendo um ecossistema por trás. Aí então você fala, pô, eu vou na Natura, porque eles têm esse olhar pro ser humano, né? Eles envolvem pessoas melhores lá. Então assim, olha como o mundo é propósito, tá, pessoal? Propósito. Você está trabalhando com propósito? Padaria, você está vendendo seu pão diário com propósito? Você está desenvolvendo as pessoas que vendem esse pão, que atendem o cliente, eles sabem do propósito maior? Sei lá, um pão quentinho, né? De manhã, para ter um café da manhã excelente com a família. É muito mais que vender um produto, tá? Você está vendendo uma experiência ali, você está vendendo uma comunicação diferenciada. Por que a pessoa vai na sua padaria e não vai lá daqui 2 quadras lá? O que você está vendendo? O que você está mostrando para esses clientes? Ou ele vai só porque o pão é mais barato?
ou ele vai só porque está mais próximo da casa dele. Isso não existe mais. Eu vejo pessoas saindo de um bairro, atravessando 2, 3 bairros para ir numa padaria, porque fala, pô, lá eu sou bem recebido, lá eu tenho um atendimento legal, o pão de lá é ótimo, é quentinho, tem qualidade. Ah, tem essa padaria aqui do bairro. Não vou nela, porque lá o atendimento não é legal, é muito sujo, as pessoas não atendem bem, e eu não gosto de lá, eu gosto de ir lá na outra. E a pessoa atravessa 2, 3 bairros para pegar o pão na padaria lá. É isso que eu falo. Não é só a gestão, é a liderança, são pessoas, tá bom? Então, forma prática, feedback estruturado, positivo e corretivo. Reunião de alinhamento semanal, mais sobre pessoas e não só sobre números. Isso é importante. Delegação inteligente, então confiar responsabilidades para as pessoas. O dono não segurar toda a responsabilidade para você, mas você divide, né? E você delega da forma correta. Fala, ó, faz isso aqui, me ajuda nisso aqui, comunica da forma certa o que você quer que a pessoa faça, para depois ela não voltar com uma coisa errada e você ter que refazer. Ou eu conheço líderes, sócios de empresas, donos de empresas que não sabem comunicar o que ele quer. E aí ele fica nervoso, ele fica bravo, porque a pessoa volta com uma coisa errada. Você fala, pô, mas não é isso. Mas você comunicou da forma certa? Ah, mas eu falei, ela não entendeu. Tá, então se ela não entendeu, o problema é de quem? É ela que não entendeu ou é seu? É nosso, pessoal. Se a gente comunicou errado ou a gente comunicou e a pessoa não entendeu, o problema volta pra gente. Então a gente precisa entender, a gente precisa comunicar da forma certa. Ó, Dona Maria, eu quero isso, 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 isso. Ah, legal, seu Pedro, tá bom, eu vou fazer. Não, peraí, Dona Maria, repete o que eu falei pra você. O que eu preciso mesmo? Ah, é isso, isso e aquilo outro. Não é aquilo outro não que eu falei. O que eu falei? É isso, isso e isso. Repete pra mim. Ah, seu Pedro, tá, entendi. Então é isso, isso, isso. Isso, perfeito. Consegue me entregar até amanhã? Não, ótimo. Perfeito, resolvido. Pronto. Comunicação é isso, pessoal. É você fazer a pessoa entender o que você quer dizer. E não é você sair falando o que você quer e depois culpando todo mundo que ninguém entendeu o que você falou. E eu vejo muito empresário fazendo isso. Sai dando tiro para todo lado, falando tudo que precisa, delegando um monte de coisa, só que ninguém entende nada. E aí chega na hora da entrega, o que acontece? Entrega da forma errada e o cara fica estressado, falando, se ninguém entende, que não era isso que eu falei, que não sei o quê. Não é assim que funcionam as coisas. Quer ser empresário? Alguém te falou que ia ser fácil ser empresário? Tá, então eu tô te falando assim, vai ser fácil se você fizer da forma correta. Existe já modelo pronto, pessoal. Existe já modelos prontos para isso. A gente não precisa inventar a roda. Muita gente já passou por isso. Muito grande empresário já passou por isso. Então, assim, a gente não precisa inventar a roda. A gente só precisa modelar da forma correta. E isso a gente não aprende na escola. Por isso que eu tô aqui, falando com vocês, mostrando o caminho das pedras. Tá? Aplica essas coisas na sua empresa que você vai ter sucesso no seu negócio. E isso eu não te falo da boca para fora, porque eu li num livro. Não, eu tô falando por experiência de 15 anos trabalhando com negócio. Eu vejo isso todo dia na prática. Então, aplica isso no seu negócio que você vai ser bem sucedido. Então, delegar, confiar responsabilidade para as pessoas, né? E reconhecimento e propósito. Comemorar vitórias, pessoal, é importante. A gente acha que não, mas, por exemplo, o Banco Itaú ele faz muito isso com os funcionários. Comemora vitórias. Ele tem um escritório grande, ele trabalha com pessoas, esses dias demitiu mais de 1000 pessoas, tá? Mas uma coisa que ele sabe fazer bem é que as pessoas trabalhem para ele de uma forma que entreguem os resultados, tá? E como é que ele faz isso? Ele entrega comemorações no meio dos expedientes. Então ele faz pequenas comemorações ali, né? Bate meta, então ele entrega troféu, né, para as pessoas. Hoje as pessoas já estão vendo, né, que eu falei daquela mudança, né, que não é só mais gestão, agora é liderança. É o olhar para as pessoas já estão entendendo que aquilo já não faz mais sentido, né? Porque antes fazia muito sentido você fazer uma comemoração, fazer uma festa, bexiga, café da manhã, não sei o quê. Só que as metas são muito pesadas e eles querem resultados pesados. E aí as pessoas estão ficando doentes por causa disso. E aí entregar troféuzinho de plástico não faz mais sentido para ninguém. Ah, bateu um meta, troféuzinho de plástico. Bateu um meta... Isso não faz mais sentido. A pessoa quer estar num ambiente com um propósito maior e um ambiente mais leve. Então as pessoas estão saindo, estão deixando. Quem está olhando só para números, salário, né, benefícios, tá muito bom. Mas chega uma hora, pessoal, que não é só isso.
Você está 5 anos na empresa, você está 10 anos na empresa e aí você começa a ficar doente. E aí não tem nada que pague a sua saúde, nem o salário, tem os benefícios que tem plano de saúde, é muito bom. Mas e aí, você vai ficar trabalhando para depois usar o seu plano de saúde e usar bem porque você fica doente muito rápido? Então é isso que está acontecendo, as pessoas não estão mais suportando esse modelo de negócio, né, que foi projetado por Itaú. Então eles estão revendo isso. E as pessoas não são burras, tá bom, pessoal? Eu acho que antigamente não era uma questão de falta de inteligência, mas era uma questão de, eu preciso disso, preciso trabalhar. Lógico, todo mundo precisa pagar boleto, mas hoje, como empresário, você precisa mostrar um a mais ali, tá? Que não é só pelo salário. Porque hoje, a pessoa trabalha aqui, tive uma proposta para ganhar R$200 a mais lá, ela vai. Se ela não está satisfeita, ela vai. Agora, se a pessoa está satisfeita, está trabalhando bem, tem um ambiente bom, agradável, leve, um ambiente que ela goste de trabalhar, as pessoas respeitem, oferece R$200 lá, ela vai pensar 2 vezes. Ela fala, será que vale a pena sair dessa empresa que eu estou hoje para ganhar R$200 a mais? Tá? Agora, se você tem um ambiente tóxico, que não respeita as pessoas, a sua média gerência pisa nas pessoas para entregar resultado, se oferecer R$200 a mais, ela vai. Ela vai e não olha para trás. Tá? Então é isso que eu estou falando para você. A diferença, mesmo você pagando pouco, não tão pouco, né? Mas se o concorrente está pagando um pouco a mais, a pessoa vai pensar 2 vezes em sair, tá? Se ela está num ambiente que ela goste, que ela se sinta parte, se sinta pertencente, se ela tem um ambiente legal, respeitoso, tá bom? Então é isso que a gente precisa trabalhar, que faz diferença no final do dia. Então é aquilo, reconhecimento e propósito, comemorar vitórias, reconhecer as pessoas que se esforçam, né? E reforçar a visão da empresa. Reforçar o que você tem de visão. Pessoal, a gente vai crescer. Capitão do navio, quem que é? Somos nós, os empresários. A gente está indo para aquele lado lá. A primeira reunião é legal, porque você vai colocar todo mundo na mesma página. Então você vai falar, fulano, o que você acha da visão da empresa? Não, eu tô sentindo que a gente vai para lá. Não, a gente vai para cá. E você? Não, eu achei que a gente ia para lá. Não, a gente está indo para lá. Então você coloca todo mundo na mesma página, e aí eles vão cascatear isso aí para a operação, né, para os outros funcionários. Então é importante você toda hora estar apontando a visão, está apontando o rumo. A gente está indo para lá, a gente está indo para lá. Porque no navio, quem que está olhando para frente? É o capitão. E o resto está trabalhando nas outras áreas. Muitas vezes áreas internas do navio. Então o cara não está sabendo para que rumo ele está indo. Ele está trabalhando lá no dia a dia dele. Aí chega lá, a gente precisa tomar uma decisão interna lá, ele acha que está indo para outro caminho, ele vai tomar uma decisão errada. E aí vai ser 3 remando para um lado e 5 remando para o outro. Porque não tem a visão correta, você não está passando a visão correta para o seu time. Tá? Então, para onde a gente está indo, capitão? Para lá. Para lá, é para lá. Sempre aponta o caminho. E aí, como é que a gente faz essa fusão aí entre gestão e liderança? Mostrar, você como empresário, você precisa trabalhar os 2 pilares, tanto a gestão, você precisa cobrar resultados, mas você precisa também trabalhar as pessoas. Eu gosto de trabalhar na gestão, o que precisa ser feito, o que a gente está fazendo e o que já foi feito. É uma gestão à vista, tá? Das coisas que precisam ser feitas. Então isso é legal porque o time tem uma visão geral do que está fazendo, o que foi entregue e o que a gente precisa fazer. Quando todo mundo está olhando para isso, é muito mais fácil você conduzir todo mundo para a mesma visão. E liderança trabalha no sentido como engajar essas pessoas para fazer essa gestão, né? Para aplicar esses métodos de gestão na empresa. Então, como é que você vai engajar as pessoas? Como é que você vai motivar elas a fazerem isso que você precisa que seja feito? Então, por exemplo, aumentar o faturamento de 20%. Então, a gestão vai lá, ela define um plano de ação, né? Com promoções, novos canais, indicadores, tá? E a parte da liderança? Ela vai engajar a equipe e mostrar a importância disso. Qual que é a importância da gente aumentar o faturamento? E reconhecer os avanços, né, nesse processo. Então a parte de liderança fala muito mais disso, de motivar essas pessoas e reconhecer depois que foi entregue o trabalho de gestão, tá bom? Então por isso que os 2 caminham junto. E aí depois apresentar isso para a equipe também, falar, a gente conseguiu chegar nesse parâmetro aqui, parabéns pessoal, vamos fazer uma quick wins que a gente fala, né? Comemorar as pequenas vitórias, vamos fazer um café da manhã, levar todo mundo para almoçar, né? Isso é importante, tá? A pessoa se sente parte do time e parte do trabalho dela levou aquele resultado, levou a empresa àquele resultado do faturamento. Queria propor uma reflexão aqui para a gente terminar essa aula aqui que eu preparei com muito carinho para vocês, porque é uma coisa que eu estou vendo com recorrência dentro das empresas
E muitas empresas só trabalham gestão, outras trabalham só liderança e precisa trabalhar os dois, tá? Para o crescimento. Os pilares do crescimento, gestão e liderança. Gestão e pessoas. Então, para você fazer uma reflexão prática aí para o seu negócio, é assim, ó, liste 3 pontos fortes de gestão na sua empresa. Tá? Então, lista aí, se você está com um caderno, lista 3 pontos aí que você acha que você tem uma gestão forte. Governança é boa, estrutura organizacional é boa, as hierarquias são boas. O meu financeiro roda muito bem, a gente tem um controle super legal. A minha parte de compra, de RH, a gente consegue trabalhar bem essas áreas. Tá? Então, assim, lista 3, ou meus processos da minha empresa são muito bem definidos. Tá? Então, lista 3 aí, que você acha que são pontos fortes. Identifique agora qual está faltando desses 3 aí que você identificou, qual que está faltando mais ali. Faz um ranking dos 3, qual que está em último ali. Então, o desafio é criar um plano de 30 dias aplicando uma ação de gestão e uma ação de liderança, tá? Nesses 30 dias. Então, eu quero melhorar meu resultado, quero melhorar meu faturamento, quero melhorar meu financeiro, quero trabalhar um processo diferente, quero aplicar um processo e implantar um processo novo, tá? Então, esse é o de gestão. De liderança, quero fazer um feedback com meus funcionários, quero fazer uma reunião de liderança semanal. Nessa reunião de liderança, quero falar de propósito, eu quero compartilhar a visão da empresa com esse time que hoje não tem. Tá? Então, um ponto de gestão e um ponto de liderança, tá? Em 30 dias, para você aplicar no seu negócio. Depois que você conseguir aplicar esse e conseguir aplicar esse, você faz de novo. Um ponto de gestão, um ponto de liderança e assim por diante. Você vai ver como o seu negócio vai crescer. E isso no começo é difícil, é um hábito novo, você vai ter que desenvolver. Mas com o tempo, você vai ter que colocar mais energia, mais força. Reunião de liderança, você faz uma, o pessoal fica meio desmotivado, você faz a segunda, o pessoal fica meio assim. Na terceira, o pessoal já fala, a gente não vai ter a nossa reunião essa semana, entendeu? Então eles entendem que aquilo que é importante, eles começam a ver valor naquilo, tá? E aí você vai adaptando a reunião conforme o feedback do pessoal também. O que vocês acharam? É legal, bacana, vamos fazer isso, não? Você vai entendendo ali. Porque as pessoas também, seus colaboradores, precisam valorizar aquele tempo ali com você. Então, assim, gestão organiza o negócio e liderança transforma pessoas. Quando você domina as duas, sua empresa cresce de forma sustentável, tá bom? Então, começa pequeno, começa a fazer um ponto de gestão, um ponto de liderança por mês, tá? E aí você vai ver esse crescimento aí na sua empresa, tá bom, pessoal? Então, siga a gente aí nos nossos conteúdos aqui no YouTube, toda semana a gente solta conteúdo novo. Lá no Instagram também, todo dia tem cortes aqui, conteúdos rápidos e práticos para você aplicar no dia a dia aí da sua empresa, no Facebook também, tá bom? Siga a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente está para lançar mais um curso aí do Causa ao Lucro, né? A gente está para lançar, a gente fez um lançamento recente aqui. E agora a gente está para lançar um outro que a gente aprofunda mais esses conceitos. Numa aula aqui no YouTube a gente não consegue aprofundar tanto, mas no curso a gente consegue aprofundar e as aulas são ao vivo, muito legal, a gente pega pela mão, a gente faz parte prática mesmo com vocês, é muito legal, é um conteúdo muito prático dessa minha experiência de 15 anos trabalhando com empresas e empresários e passando todo esse conteúdo, toda essa vivência de uma forma prática, e eu desenvolvi esse curso para vocês, tá bom? Então é isso. Eu fico por aqui e até mais.